Olá pessoal, espero que estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos entender o que é a transmissão de calor, também chamada de propagação ou transferência, como você desejar chamar. Vamos entender alguns fenômenos do tipo como que uma colher dentro de uma panela ela esquenta ou como um ar-condicionado ele consegue resfriar um ambiente. Mas antes, nós precisamos entender o que é o calor. O calor, por definição, é a energia térmica em trânsito que flui espontaneamente entre corpos ou sistemas com diferentes temperaturas. Esse fluxo de energia, de forma natural, como ocorre na natureza, move-se sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até atingir um equilíbrio térmico. Então, por exemplo, vamos pegar um corpo qualquer a 100 graus Celsius, encostando diretamente em outro corpo qualquer a 0 graus Celsius. Essa energia térmica, esse calor, vai ser transmitido do maior a 100, né, até o menor, a 0 graus Celsius. E considerando que não há perdas, essa transmissão de calor, essa transferência vai ocorrer até ocorrer o equilíbrio, até os dois corpos atingirem 50 graus Celsius. Então vamos lá. Existem três tipos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. A condução térmica é a propagação de calor entre corpos ou dentro de um mesmo material, transferida de partícula para partícula através do contato direto, sem o transporte de matéria. A condução ocorre predominantemente em sólidos, onde as moléculas elas estão mais próximas e mais fácil de transmitir essa energia, de partícula para partícula. Então, as partículas mais quentes dentro de um mesmo material, elas vibram intensamente e colidem com vizinhas mais frias. Então, essa colisão acaba transferindo a energia até ocorrer o equilíbrio térmico. Ocorre predominantemente nos sólidos, mas também pode ocorrer em fluidos, como gasosos ou líquidos. E o exemplo disso, quem nunca, né, deixou uma colher dentro da panela enquanto ela estava com o fogo ligado? Mesmo que a colher não esteja diretamente em contato com o fogo, depois de um tempo, o cabo dela também começa a esquentar a parte que está dentro da panela, que recebe o calor primeiro. As partículas dessa região elas começam a vibrar mais, ficando mais agitadas. Então, essa agitação é passada para as partículas vizinhas como se fosse uma espécie de empurrão de energia de uma para outra. Então, aos poucos, essa energia vai se propagando ao longo de toda a colher até chegar ao cabo. E por isso que, mesmo sem encostar no fogo, o cabo esquenta. E também por esse motivo, muitos utensílios de cozinha, colheres, por exemplo, o cabo é feito de plástico ou silicone ou madeira, que são materiais que são chamados de isolantes térmicos, que dificultam essa transferência de calor por condução. A outra forma de propagação de calor é a convecção, que ela ocorre nos fluidos, líquidos ou gasosos, por meio da movimentação das partículas do próprio fluido. Essa forma de propagação é movida pela diferença de densidade entre as partes quentes e partes frias. A convecção, ela explica, por exemplo, por que o ar-condicionado da sua sala, do seu quarto, ele tem que ser instalado na parte superior do ambiente. Porque o ar frio, com menor volume, devido à menor agitação, ele possui maior densidade. Então ele tende a descer, enquanto o ar quente, com maior densidade, tende a subir. E dessa forma, vai criando essa corrente de convecção que vai possibilitando o resfriamento do seu ambiente. Um outro exemplo é a água fervendo dentro de uma panela. A água que está na parte de baixo, que está mais próxima da chama do fogão, ela vai aquecer mais rápido, ela vai aumentar o volume e ganha densidade, fazendo com que ela suba, e a água que estava na parte de cima da panela, que estava mais fria, com maior densidade, ela vai descer, criando também uma corrente de convecção. E a última forma de transmissão de calor é a radiação, que é a emissão de energia sob forma de ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho, emitida por todos os corpos,
com temperatura acima do zero absoluto. É importante dizer e diferenciar que os outros dois tipos anteriores, condução e convecção, obrigatoriamente tinham que ocorrer em algum meio. Eles não ocorriam no vácuo. Já a radiação, por outro lado, ela pode ocorrer no vácuo. Essas ondas eletromagnéticas, ao serem absorvidas por algum corpo, as partículas desse corpo ganham agitação e a temperatura aumenta. Um exemplo, de grande importância para a manutenção da vida na Terra é a transmissão de calor por radiação do Sol para a Terra. Através dos raios infravermelhos que o Sol emite, a Terra absorve uma parte e outra é refletida. E um outro exemplo é o calor do fogo à distância. Caso tenha alguma vela ou alguma fogueira acesa, é só se aproximar, chegar com a mão próxima à chama, você vai sentir essa energia térmica sendo transmitida. Então, já entendendo sobre todos os tipos de transmissão de calor, vamos para alguns exercícios. Primeira questão, retirada do Enem 2016. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia porque, nesse caso, estamos tratando sobre a convecção. O ar frio vai aumentar a densidade, vai descer e o ar quente vai diminuir sua densidade e vai subir. Letra A. Diminui a umidade do ar dentro do cômodo. Não tem nada a ver com a questão do consumo de energia. B. Aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo. Nesse caso, não estamos tratando de condução, e sim convecção. C. Torna mais fácil o escoamento de água para fora do cômodo. D. Facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Resposta correta. E E. Diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. O ar-condicionado, nesse caso, não está emitindo calor. Então, a D, resposta correta. Realmente, vai facilitar essa circulação, vai facilitar a convecção do ar e assim economizando o consumo de energia. Então vamos para a próxima questão. Sobre os processos de propagação de calor, analise a alternativa a seguir e marque a incorreta. Letra A. A convecção é observada em líquidos e gases. Alternativa correta. B. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de parte do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. Alternativa correta. São as correntes de convecção. Letra C. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência do meio material. Alternativa também correta. É o único meio de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo. Letra D. O calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Alternativa D também correta. É a definição de calor que já vimos anteriormente. Letra E. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Alternativa incorreta. Ela deve e obrigatoriamente tem que ocorrer em meios materiais, como por exemplo nos sólidos, uma barra de metal, e não pode ocorrer no vácuo. Então, alternativa incorreta, letra E, alternativa do exercício. Obrigado a todos por assistir, espero que tenham gostado e até a próxima.